Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Sejam muito bem-vindos. No carro, indo para o trabalho, em casa, no café da manhã, na hora do descanso. Que bom saber que em todo e qualquer momento a palavra de Deus pode nos fazer companhia. Hoje quero mandar aquele super abraço para a Yara Flores, de Porto Velho, Rondônia. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Sede propício a Deus às nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A alegria dos discípulos pelo sucesso da sua missão provoca também em Jesus um salto de exultação. Não é apenas uma alegria física, mas sobretudo interior, espiritual. É a redundância do Espírito Santo que habita nele desde a sua concepção, desde o seu batismo, desde a investidura recebida na sinagoga de Nazaré, como narra o capítulo 4 de Lucas. Ele se dirige a Deus chamando de Abá, um termo que na família judaica era normalmente usado para crianças mais novinhas, para chamar o pai, paizinho. Jesus se utiliza deste termo para sublinhar o grau de intimidade que o une a Deus. O Pai de Jesus é o Criador do céu e da terra, mas para o homem é um amigo muito querido, o membro da família, o paizinho. Mesmo nessa circunstância, Jesus se compromete a libertar o homem do terror de Deus. A alegria de Jesus é motivada pelo critério que Deus escolheu na manifestação dos seus mistérios. Ele os escondeu dos sábios e inteligentes e os revelou aos pequeninos. Cristo e a sua mensagem não foram aceitos por pessoas cultas e educadas como as autoridades do povo judeu, mas foi compreendido e acolhido por pessoas simples e humildes. A sabedoria de Deus, a expressão do seu amor, é a estupidez e a fraqueza de quem ama até a morte da cruz. 1 Coríntios capítulo 1 e 2. É exatamente o oposto da sabedoria humana, uma manifestação do egoísmo que procura salvar-se da morte a todo custo. Essas duas sabedorias se opõem como mentira e verdade, medo e confiança, egoísmo e amor, posse e dádiva, morte e vida. Deus, no seu plano sábio, destrói a sabedoria dos sábios e anula a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios capítulo 1, Isaías capítulo 29. A revelação da paternidade de Deus é a salvação do homem.
A vida eterna é essa, de João capítulo 17, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tudo que o Pai dá ao Filho é a vida eterna. O mistério do Pai está no Filho. Ele nos revela quem é Deus e quem somos diante dele. Ele nos dá o seu próprio conhecimento, o conhecimento do Pai, para que possamos amá-lo com o seu mesmo amor. Os discípulos devem estar cheios de alegria, porque veem Jesus. Nele podem ver o que os profetas, os reis e todo o povo de Deus desejaram ver e não viram. Todo Israel viveu na expectativa deste dia, e somente eles, os poucos discípulos de Jesus, podem ver o cumprimento das promessas de Deus e ouvir o evangelho da salvação. E nós, eu e você, caro ouvinte, todos nós que conhecemos Jesus, participamos desta alegria infinita. Nós conhecemos, nós experimentamos, comungamos daquele que a humanidade inteira esperou por séculos. Hoje a igreja celebra São Martinho de Dume. Ele foi bispo. Ele nasceu na Panônia em 518. Ainda jovem se dirigiu para o Oriente, onde professou uma vida regular. Estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu, até ser classificado por Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo. Retornando ao Oriente, dirigiu-se a Roma e à França, onde travou conhecimento com os personagens mais eminentes em saber e santidade. Sobretudo quis visitar o túmulo do seu homônimo e compatriota, São Martinho de Tours, que desde então considerava como seu patrono e modelo. E foi nessa época que São Martinho de Dume se encontrou com o rei em Charrarisco, ao qual acompanhou para o noroeste da Península Ibérica em 550. Ali onde, com restos do gentilismo e bastante ignorância religiosa, se espalhara o arianismo. Para correr a tantos males, não tardou Martinho em planejar e colocar em andamento seu vigoroso apostolado. No mosteiro edificado pelo mesmo rei em Dume, ao lado de Braga, assenta o grande apóstolo dos suevos, suas instalações como escola de monaquismo e base de irradiação catequética e missionária. A igreja do mosteiro é dedicada a São Martinho de Tours e foi sagrada em 558. O seu abade foi elevado ao episcopado pelo bispo de Braga, já em 556, em atenção ao seu exímio saber e extraordinário zelo e santidade. Inclusive, São Martinho de Dume é o padroeiro da Arquidiocese de Braga. Com a subida ao trono do rei, em 559, se costumava o regresso dos suevos ao catolicismo, deixando o arianismo. Ilustre por tão preclaras prerrogativas, passa Martinho para a sede Braga em 569, quando o catolicismo nesta região gozava já de alto esplendor, o que tornou possível o primeiro concílio de Braga, em 561, no pontificado de João III. Em 572 foi Martinho a alma do segundo concílio de Braga. A esta altura escreveu: com a ajuda da graça de Deus, como dizia ele, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão de a fé nesta província. São Martinho de Dume não se esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena. Deixou assim várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas. Faleceu no dia 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. Desde 1606, as suas relíquias estão depositadas na sede Braga. Compusera para si em latim o seguinte epitáfio sepulcral, em que mostra a veneração que dedicava ao santo bispo de Tours. Estava escrito assim: nascido na Panônia, atravessando os vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio de Galiza, sagrado bispo nesta tua igreja, ao Martinho confessor, nela institui o culto e a celebração da missa. Tendo-te seguido, ó patrono, eu,
o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. Desde o ano de 1985 passou a ser padroeiro principal, como eu disse, da Arquidiocese de Braga. Grande condutor da Igreja. Nesses tempos tão difíceis de apostasia e perda de valores, nós te rogamos que nos ajude a vencer todas as batalhas da atualidade, as tentações e provocações do inimigo. Que o Senhor nos conceda, por seu intermédio, a amizade divina. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e que Deus ilumine todos os teus projetos deste dia. Até amanhã.